A paz do Senhor, meus irmãos, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Hoje nós estaremos iniciando o terceiro trimestre da nossa Escola Bíblica Dominical. Iniciaremos agora uma edição especial para jovens e adultos que traz por tema os princípios divinos em tempos de crise, a reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplo para os nossos dias. Para nós entendermos essa lição, para nós entendermos o título dessa lição, é bom nós definirmos a palavra princípio. Princípio fala de fundamento ou essência de algum fenômeno. No direito, por exemplo, nós temos alguns princípios e as demais leis têm que estar enquadradas dentro desse princípio. Por exemplo, o princípio da isonomia. Todos são iguais perante a lei. Então não pode surgir uma outra lei que faça distinção, que venha privilegiar alguém em razão da sua religião, da sua cor, da sua condição social, porque isso fere o princípio da isonomia. O que nós queremos dizer com isso? O nosso tema são princípios divinos em tempos de crise. Significa dizer que Deus tem uma maneira através da qual Ele age. E isso não significa que Deus está restrito à nossa compreensão, mas tudo que Deus faz, Ele faz de acordo com o seu caráter, Ele faz de acordo com o seu amor pelo ser humano, e isso vai gerar princípios na sua ação. Em outras palavras, o que nós estamos dizendo é como é que Deus atua em tempos de crise. Estaremos vendo a reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual que aconteceu na nação de Israel. E vamos ver como foi que isso se deu. Iniciaremos a nossa revista falando sobre Daniel. A Bíblia vai nos dizer que Daniel era um jovem que vivia em Israel, provavelmente fazia parte da nobreza de Israel e por volta de 15, 16 ou 17 anos foi levado cativo pelo exército dos caldeus. Os poderes se alternavam ali no Oriente Médio, ora a Síria estava em alta, ora o Egito estava em alta, mas surgiu um novo poder que era o Império dos Caldeus, a Babilônia. E eles então conseguiram suplantar os demais impérios e se destacaram durante um bom tempo. Houve um período de convivência pacífica com o povo de Israel, porém eles se tornaram infiéis ao seu Deus. E Deus permitiu então que o rei Nabucodonosor invadisse a nação e levasse cativo o reino sul, porque o reino norte, com 10 tribos, já tinha sido levado para o cativeiro assírio há alguns anos antes. Daniel chegou adolescente na Babilônia, mas a Bíblia nos relata que ele não se deixou influenciar por essa cultura babilônica. E o primeiro tópico vai nos dizer assim: Daniel foi despertado para orar. É interessante nós notarmos que Daniel foi despertado pela palavra. Daniel era um estudioso da palavra. E nos nossos dias não é diferente. Quantas pessoas que são despertadas a orar porque são comovidos pela palavra, são influenciados pela palavra. Podemos afirmar com isso que o verdadeiro avivamento, ele nasce da palavra. Basta nós vermos no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, no verso 37, que Pedro começou a pregar a palavra ali em Jerusalém, ali entre os judeus, e a Bíblia diz que ele citou o texto das Escrituras, fez menção de Davi, fez menção dos patriarcas e chegou até a pessoa do Senhor Jesus, mostrando que Jesus era o Cristo. E a palavra falou tão forte com eles que eles sentiram que eles tinham crucificado um inocente. E Pedro disse: arrependei-vos dos vossos pecados e cada um seja batizado em nome do Senhor Jesus. Então perceba que foi um avivamento que nasceu pela palavra. Em Atos capítulo 19, verso 19, a Bíblia vai nos dizer também que Paulo realizou uma grande obra de pregação na cidade de Éfeso e como resultado dessa pregação houve um grande avivamento na cidade. E a Bíblia diz que eles levaram seus livros de magia, de bruxaria e queimaram na cidade, e fazendo a sua conta eles viram que daria ali uma fortuna em livros que foram queimados. O que é isso? É um avivamento que teve início pela palavra, porque o avivamento original é aquele que vem através da palavra. No livro de Neemias, no capítulo 8, no verso 4, a Bíblia vai nos dizer que o povo já estava em Jerusalém, eles haviam retornado do cativeiro babilônico,
E Esdras começou a ensinar a lei ao povo. E a Bíblia nos diz que ele subiu em um púlpito de madeira, e quando ele começou a ler, a Bíblia nos diz que todo o povo pôs-se em pé. Perceba que esse é um avivamento por causa da palavra. Eles sentiram que a sorte do povo foi mudada porque Deus estava fazendo beneficência ao povo. No primeiro subtópico vai nos dizer assim que Daniel levava uma vida consagrada ao seu Deus. É interessante notar que o texto básico da nossa lição, ele vai dizer que Daniel orava 3 vezes ao dia, como antes costumava fazer. Paulo ensinando a igreja, vai ensinar a igreja, nós estudamos isso na lição passada, que Paulo ensinava a igreja a tomar toda a armadura de Deus e, havendo feito tudo, ficar firmes. E Pedro vai nos dizer que nós estejamos com os lombos cingidos para poder resistir nos dias maus. Então nós percebemos aqui que Daniel, ele não orou quando as dificuldades chegaram. Era um homem que orava todos os dias. A palavra de Deus vai nos apresentar que ele orava 3 vezes ao dia. E é interessante notar que quando a luta veio, quando o rei determinou que todos os sábios, os astrólogos, os magos, os conselheiros fossem mortos porque ninguém conseguia interpretar o seu sonho, a Bíblia vai nos dizer que Daniel então chegou aos seus amigos e pediu que eles clamassem misericórdia para que Deus desse uma solução para aquele problema. Então nós entendemos que Daniel orava todo dia e nos dias maus ele intensificava a sua oração juntamente com seus amigos. E essa é uma lição muito grande para nós. Não podemos deixar para orar o dia que os problemas aparecerem. Temos que levar uma vida de oração, uma vida de comunhão com Deus. O texto áureo da nossa lição de hoje vai dizer que a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. Então Daniel não somente orava, mas ele era um homem justo, como nós podemos depreender do seu próprio livro. No capítulo 6, no verso 4, quando a Bíblia diz que os homens buscavam alguma coisa contra ele para o acusar diante do rei, porque eles invejavam Daniel, mas eles não conseguiam encontrar. E eles chegaram a um consenso: nós não conseguiremos nada contra esse Daniel, a menos que nós busquemos na lei do seu Deus. O que eles fizeram? Pediram para o rei baixar um decreto que não se podia orar a nenhum outro Deus ou rei, a não ser o rei da Babilônia, e que deveria ser lançado nos leões quem fizesse o contrário. E a Bíblia vai nos dizer que mesmo sabendo disso, Daniel entrou no seu quarto e 3 vezes ao dia orava mesmo assim. Então perceba que a Bíblia diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. E a Bíblia vai dizer também que eles não conseguiam achar uma brecha na vida de Daniel. Jesus confirmou isso em São Mateus capítulo 5, verso 1, quando ele diz assim: bem-aventurados sois vós, quando mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Perceba que nós estamos falando de um homem justo, de uma pessoa justa, porque a pessoa tem que mentir para poder lançar uma acusação, porque não consegue achar brecha na vida dessa pessoa. Segundo subtópico vai nos dizer sobre a estatura espiritual de Daniel. Quando nós falamos de estatura, estamos falando do tamanho, né? Mas existe tamanho espiritual, estatura espiritual? Podemos deduzir pela Bíblia que sim. Alguns pregadores gostam de dizer que Daniel é um homem amado no céu. Daniel capítulo 10, verso 11 vai dizer isso, quando o ancião de dia se apresenta para ele, diz assim: Daniel, homem muito amado. Aquele era uma representação do próprio Deus, era um ser celestial. E ele chega para Daniel e diz assim: Daniel, homem muito amado. Então os pregadores dizem assim, que Daniel era um homem amado no céu, conhecido na terra e temido no inferno. Atos 19, capítulo 13, parece confirmar essa ideia. A Bíblia vai nos dizer que tinha ali um sacerdote por nome Seva, e ele tinha alguns filhos. E esses filhos viram quando Paulo expulsava demônio, acharam bonito o trabalho que Paulo estava fazendo e resolveram expulsar demônios também. E chegaram para um endemoniado e disseram assim: nós te expulsamos em nome de Jesus, a quem Paulo prega. E o endemoniado respondeu: Jesus eu conheço, e Paulo eu sei quem é, mas e vocês? Quem vocês são? E a Bíblia diz que ele se arremeteu sobre eles, de maneira que eles fugiram nus e feridos. Isso nos mostra a estatura espiritual de Paulo,
porque até os demônios o conheciam. Isso vai de encontro ao que está registrado na verdade prática dessa lição, que nos diz assim: o crente que ora pode exercer influência no céu, na terra e até sobre os poderes do maligno. O crente que ora, ele é uma bênção não somente para si, mas para aqueles que estão ao seu redor. A Bíblia nos mostra que Daniel, pela sua oração, ele livrou a sua vida, livrou a vida dos seus amigos e livrou a vida de todas as autoridades daquele país. Os conselheiros do rei, presidentes, sátrapas, astrólogos, magos, todos eles foram libertos pela intervenção divina que aconteceu através da oração de Daniel. Subtópico 3 vai nos dizer que, coincidindo com o período de oração de Daniel, profundas mudanças estavam para acontecer na Babilônia. Quando nós oramos, é necessário nós entendermos a questão da vontade de Deus. Daniel, quando ele começou esse período de oração, a Bíblia vai nos dizer que ele entendeu, pelo livro do profeta Jeremias, que o tempo que o povo de Israel deveria ficar no cativeiro era um período de 70 anos. Isso é tão verdade que os judeus chegaram na Babilônia e não queriam se acomodar na Babilônia, porque eles tinham esperança de voltar para casa. Mas Deus, através do profeta Jeremias, registrado em Jeremias 29:5, diz assim: edificai casas, plantai vinhas, porque o período que vocês ficarão aqui será um período muito longo. O que nós podemos entender com isso? Que existe aquela vontade de Deus que ela é absoluta. É uma vontade de Deus que não vai mudar com a nossa oração. É necessário nós entendermos por que é que o povo de Israel estava na Babilônia. Para tanto, nós devemos ler o livro de Êxodo, capítulo 23, versos 10 e 11. E também, segundo o livro das Crônicas, capítulo 36, verso 21. E Levítico, capítulo 26, verso 34 e 35. Esses versos vão nos dizer sobre o ano sabático. Quando o povo adentrou na terra, ou melhor, antes do povo adentrar na terra, Deus provou a fé do povo e disse assim: olha, quando vocês entrarem na terra, vocês vão guardar o ano sabático. Mas o que era o ano sabático? Era uma determinação que Deus tinha dado ao povo, dizendo assim: vocês vão plantar e colher durante 6 anos. Mas no 7º ano, vocês não vão plantar. A terra vai descansar. E o próprio Deus dizia assim: e se o povo disser, o que é que nós comeremos no 7º ano? E a Bíblia nos diz que o próprio Deus respondeu: eis que no 6º ano a terra produzirá 3 vezes mais. Olha como Deus é abundante, como Deus é tremendo. Porque o natural seria que a terra produzisse 2 vezes mais. Porque seria um ano somente sem plantar. Mas o texto diz que eles iriam colher 3 vezes mais. O que aconteceu? Todo o período que o povo ficou na terra, eles não guardaram um ano sabático sequer. Então o período que eles deveriam ficar no cativeiro era de 70 anos, porque Deus estava cobrando deles todos os anos que eles permaneceram na terra e não cumpriram a palavra do Senhor. Então isso era uma vontade absoluta. Deus não ia mudar. Podemos aplicar isso nos nossos dias, quando nós estamos em época de coronavírus, quando nós estamos vendo essa praga sobre o Brasil e sobre o mundo, e nós estamos orando, pedindo para que Deus dê solução, pedindo para Deus colocar a mão sobre essa praga, fazer cessar essa praga. Mas até agora nós vemos que isso não aconteceu. Se não aconteceu, o que é que nós podemos entender? Que Deus está dizendo não para a nossa oração. E por que seria? Existem coisas que só Deus sabe, mas podemos deduzir que Ele está trazendo um alerta para a humanidade, para as coisas que estão por vir. Deus pode estar despertando a sua igreja para a oração. Deus pode estar colocando a sua igreja em casa para provar a sua igreja. As possibilidades são inúmeras, mas o fato é que quando Deus falou com eles ali no cativeiro, e eles tinham a expectativa de ir embora, de voltar para Israel, Deus não permitiu que isso acontecesse, mas Deus abençoou eles ali mesmo no cativeiro. Então, quando nós oramos para Deus cessar o coronavírus, e Deus assim não faz, a nossa oração é para que Deus nos guarde, para que Deus nos livre, para que Deus nos ajude, para que Deus não deixe nossa fé
enfraquecer em meio a essa dificuldade. O subtópico 3 vai nos falar que quando Daniel começou a orar, coisas começaram a acontecer no reinado de Babilônia. O rei naquela ocasião era Nabonido, mas tinha um corregente chamado Belsazar. E esse Belsazar, ele deu uma festa, deu um grande banquete, e nesse banquete ele mandou que trouxesse os vasos que eram usados na casa do Senhor para a adoração do Deus vivo e verdadeiro, para o culto na casa do Senhor. E ele mandou que trouxessem, e naquela festa ele bebeu naquelas taças e profanou aqueles vasos. De maneira que Deus entrou em juízo com ele, e ele começou a ver uma mão que escrevia na parede. Ficou desesperado, porque não conseguia entender o que estava escrito. Mas a Bíblia nos diz que Daniel foi introduzido à presença dele porque alguém deu testemunho que o Espírito de Deus estava sobre Daniel. Perceba que Daniel, além de estar orando, ele se apresentava como solução. E isso traz uma mensagem muito grande para nós. É importante orar, devemos orar sempre, mas devemos buscar fazer parte da solução, seja na nossa sociedade ou seja na nossa igreja. Quantas pessoas que na igreja, eles oram pela igreja, mas não se envolvem nos trabalhos da igreja. Ora pela igreja, mas não faz parte da solução nos problemas da igreja. Ora para a igreja prosperar, mas não financia os trabalhos da igreja. Ora para a igreja crescer, mas não ajuda no evangelismo. Ora para Deus libertar a igreja de perseguição e vota em pessoas que perseguem a igreja. Não fazem parte da solução. Na lição passada nós estudamos acerca da carta de Paulo aos Efésios, e quando ele mandava os crentes se revestirem de toda a armadura de Deus, ele dizia assim: porque nós não temos que lutar contra a carne e contra o sangue, mas sim contra os principados, potestades, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais, ou seja, contra demônios, que muitas vezes tomam lugar na política das nações, na política dos países, como a gente vê que aconteceu aqui no caso de Babilônia, mas a oração de Daniel, a oração dos seus amigos, trouxe solução para essa situação. E eu te pergunto, não é o que acontece no nosso país? Quantos decretos têm se levantado para prejudicar o povo de Deus? Quantos decretos, quantas leis têm se levantado para prejudicar aqueles que são conservadores nos costumes, aqueles que prezam o casamento, aqueles que prezam a família tradicional? Quantas leis e decretos que não se levantam contra esse povo? E isso nós podemos afirmar que existe uma força espiritual por trás disso. Tópico 2 nos fala sobre a resposta às orações de Daniel. E o primeiro subtópico vai nos falar que a Bíblia relata o que de fato aconteceu. A Bíblia nos diz, no livro de Jeremias, que no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, ele fez passar pregão e disse: o Senhor, Deus dos céus, me incumbiu de edificar uma casa a ele em Jerusalém, que é de Judá. Todo aquele que é do seu povo, que Deus seja com ele e vá. Ciro não somente deu liberdade para os judeus voltarem para a terra prometida, como funcionou também como uma fonte de ânimo para o povo, dizendo assim: foi Deus que me mandou edificar aquela casa. Tópico 2 vai nos dizer assim: conforme essa declaração de Ciro, estava cumprida a promessa dita através do profeta Jeremias. A Bíblia vai nos dizer em Efésios 3:20 que Deus pode fazer abundantemente muito além daquilo que nós pensamos ou pedimos. Olha que Daniel começou a orar pedindo para que Deus cessasse aquele cativeiro e levasse o povo para a terra da promessa mais uma vez. Mas Deus fez muito mais do que isso através de Ciro, rei da Pérsia. Eles receberam autorização para voltar, eles receberam autorização para construir o templo, eles receberam liberdade para cobrar impostos, para ajudar na construção do templo e na reconstrução da cidade, e ainda devolveu os vasos sagrados que os babilônicos tinham tirado de Jerusalém quando deportaram o povo de Israel. Ele estava devolvendo agora sob os cuidados de Zorobabel. Então perceba que Deus faz muito além do que aquilo que a gente imagina. Mas é interessante notar que todo o povo judeu
recebeu autorização para voltar, mas nem todos voltaram. A Bíblia diz que tem algumas pessoas que já estavam estabilizadas, que estavam bem, que estavam prosperando na Babilônia e quiseram ficar por lá. E Deus levantou homens para que a cidade fosse reconstruída e para que o templo fosse reedificado. A Bíblia vai nos dizer que Deus levantou Esdras para a reedificação do templo e do culto. Vai nos dizer que levantou Neemias para a restauração dos muros e ainda levantou Zorobabel como companheiro de Esdras. E é interessante notar o envolvimento desses homens. A Bíblia vai nos dizer que Neemias, quando soube que a cidade de Jerusalém estava destruída, que os seus muros estavam derribados e que seus portões estavam queimados a fogo, a Bíblia nos diz que ele se assentou e chorou. Ou seja, se comoveu, se entristeceu pela situação em que ela estava e principalmente quis fazer parte da solução. E você? Costuma fazer parte da solução? O terceiro subtópico vai nos dizer o despertamento. O terceiro subtópico vai nos dizer o resultado de um despertamento proveniente de Deus. Se está gostando dessa aula, curta, comente, compartilhe. Não se esqueça de acionar o sininho das notificações para você ser informado de tudo o que acontece por aqui. Não deixe de comentar, nós lemos todos os comentários e respondemos todos os comentários. O primeiro subtópico vai dizer que o rei Ciro ele é despertado em seu espírito. Se você é sensível, se você é observador e se você tem observado as coisas que têm acontecido na nossa nação, no Brasil, nos últimos dias, com certeza você já conseguiu fazer a relação entre os acontecimentos e o mundo espiritual. E a igreja, principalmente no Brasil, deve orar para que Deus venha intervir a favor do nosso país, para que Deus venha abençoar a administração desse país, para que venha fazer justiça nesse país. E a Bíblia vai nos dizer que Ciro foi tomado nas mãos do Senhor de uma tal maneira para fazer beneficência ao povo de Deus, que a Bíblia chamou Ciro de ungido do Senhor. É interessante notar como Ciro foi humilde. Quando o rei Nabucodonosor levou o povo de Israel para o cativeiro, ele mostrou em vários momentos o quanto ele era presunçoso. Em um desses momentos ele diz assim: não é esta a Babilônia que eu edifiquei pelo meu próprio poder? E mal sabia ele que Deus é quem estabelece reis e que destrona reis. Agora Ciro, quando chegou ao poder, ele reconhece que o poder foi dado por Deus e ele reconhece também que com esse poder que ele tem nas mãos, ele tem a autoridade para abençoar o povo do Senhor. Afinal de contas, o maior vestígio de avivamento é mudança, é transformação de vida. É interessante notar que quando houve avivamento na nação de Israel, as pessoas mudaram seu comportamento. Já citamos o texto aqui, quando Esdras começou a ler a lei do Senhor, quando ele abriu o rolo da lei do Senhor, a Bíblia nos diz que o povo se pôs em pé em reverência à palavra de Deus. Isso é mudança de comportamento. É interessante notar que quando Zaqueu conheceu a Jesus, foi transformado pelo Senhor Jesus, ele disse assim: Senhor, se eu defraudei alguém, eu restituo quadruplicadamente. Isso fala de mudança de comportamento. O segundo subtópico do terceiro tópico vai nos dizer que o rei Ciro recebeu bênçãos espirituais do Senhor. Isaías 45, verso 1, a Bíblia diz que o próprio Deus chama Ciro do seu ungido. Então há de se imaginar que ele teve um determinado grau de encontro com Deus. Você que é professor de escola bíblica dominical, nós temos um grupo de WhatsApp, onde os irmãos recebem em primeira mão tudo que eu publico, e nós temos ali um grupo de discussão sobre a escola bíblica dominical. Se você quiser fazer parte desse time, o link está aqui na descrição. Muito bem, meus queridos, que Deus abençoe a sua vida através dessa lição e principalmente que Ele abra os seus olhos espirituais e você consiga enxergar a relação que existe entre o mundo espiritual e as coisas que estão acontecendo no nosso país e que Ele desperte o teu coração para nós intercedermos pelo nosso Brasil, porque Deus é poderoso para atuar no mundo físico, Deus é poderoso para atuar inclusive no mundo político,
como fez na época de Daniel, como fez com o coração do rei Ciro. Salomão escreveu que o coração do rei está nas mãos do Senhor e ele o inclina para onde ele quer. Que Deus te abençoe e até a próxima.